Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Tudo bem? Cadê? Deixa eu ver se está certinho aqui, microfone. A gente tinha feito um monte de configuração aqui e o negócio deu erro na hora que, que mandou começar a live. Hum. Tudo bem? Quem é que está conosco aqui? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu fechar aqui uma abazinha para não atrapalhar e maximizar. A gente não está no Restream dessa vez, né, Marcos? Estamos aqui diretamente do software de transmissão Uhum. e deixa eu ver aqui. Essa é uma live de agradecimento, né? Sim, sim, pois, final deu certo, né, com a ajuda das contribuições do pessoal, você conseguiu, né, concluir a montagem do computador. Se você essas luzes, não sei se dá para ver na câmera, acho que não, mas essas tem umas luzes aqui de RGB do lado, que é o computador funcionando, né. Ah, é, o computador. Eu tinha colocado uma câmera virada para o computador para mostrar o computador, porque agora o computador, com esse negócio de ter trocado o gabinete, Uhum. ele ficou assim cheio de RGB, né? Eu fiquei brincando que é o trio elétrico, né? Agora é o trio elétrico da masmorra, né? Sim, mas estamos aqui agradecendo e podemos estar aqui justamente porque deu certo, né. Aham. Quem tá com a gente aqui, apareça no chat para a gente dar boa noite para Uhum. você. A gente fez essa livezinha muito só para agradecer, principalmente, né? Porque a nossa trajetória é muito longa, né, Marcos? Muito longa e sempre foi muito acidentada, né? Porque sempre com os computadores mais simples possíveis, assim. A gente começou a ter um computadorzinho melhor quando a gente fez aquela ação, né? E montou Uhum. esse computador que foi esse que quebrou, né? Então, eu foi assim uma avaliação, claro que eu não vou falar quem fez a avaliação, né, mas a pessoa, né, o técnico que fez a avaliação, condenou coisas terríveis, assim, eu digo que condenou, falou assim: "Olha, está ruim, deu problema, entrou em curto", né. Foi a placa-mãe, que é cara, porque a Uhum. desse computador é uma boa placa-mãe. Também com certeza do uma coisa que é caríssima, que é memória 16 GB, que tá mais de R$ 1.000, muito cara, e o processador, né. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei desesperada, né, Uhum. porque a gente já fez uma ação para poder tentar, porque assim, não foi nem com vamos colocar assim, não f nem a gente pegou uma grana do pessoal que ajudou e ajudou muito, mas aí complementou para poder comprar as peças, né, a gente nem pegou o Uhum. computador montado nem nada. E aí quando aconteceu isso, aí passaram o quê? Uns 4 anos, sei lá, um negócio assim, né. Passou um bom tempo. E aí a gente do nada que percebeu, o computador parou, né, ele estava desligando direto, Uhum. direto, direto. Aí eu levei numa assistência técnica, né, porque eu entendo um pouco de informática, claro, mas eu não tenho todo aquele aparato, né, que o pessoal tem para fazer testes e Uhum. tal, porque é uma coisa muito específica. Então, quando eu recebi essa notícia que uma memória deu curto, que estava perdida, que eu ia ficar só com 16 GB, eu já fiquei muito chateada. E Hum. aí ainda mais que a placa-mãe, que foi um defeito muito estranho, né, que foi constatado, né. Foi por isso que o Alan me ajudou muito nessa, tá. Ele não tá com a gente aqui, porque ele tá meio gripadinho, né, então ele não tá com a gente na live. Mas é assim, o processador não funcionava com a placa-mãe, ele funcionava só com outra placa-mãe, Uhum. e a placa-mãe não funcionava com esse processador. É como se eles não se identificassem mais, eles não se reconhecessem, Hum. né. Mas isso acontece muitas vezes, de tanto trabalhar junto, as pessoas começam a se estranhar e não querem mais. Acontece, viu. O Placa-mãe e Marcos sempre faz processador. piada de tudo. Ah, É. Não, mas assim, aí eu conversei com a Alan, né, e tal, aí assim, conversando, eu já estava aqui pensando desesperada, que eu ia fazer, porque eu precisava comprar uma nova placa-mãe, né, tanto que eu falei várias vezes sobre isso ai, sumiu os nossos o Ângel nosso Ramos, boa noite. "Oi, Ângel, tudo bem contigo?". Deixa eu só colocar para cima aqui um negócio aqui, Uhum. porque sumiu o meus como a gente entrou meio na loucura, o negócio sumiu todo aqui, deixa eu só arrumar aqui isso aqui, que isso aqui me dá
me dá toque. Eu gosto eu gosto de receber deixar essas coisas ativas na live. Deixa eu ver se tá aqui. Pronto. Agora vai aparecer para vocês aí. Então, o que aconteceu? Aí eu conversei com o Alan, nossa, várias vezes, tivemos várias conversas, a gente conversa muito sobre informática. Ele falou assim: olha, é o seguinte, essa avaliação tá estranha, e é por isso que aliás, eu fico aqui a recomendação, tá? Que eu acho que isso daí é uma coisa pra gente pensar, né? Somente se a pessoa, assim, não conhece muito de informática, tu recebeu uma primeira avaliação péssima e você já sair fazendo tudo que a pessoa, né, sugeriu. Aí eu, porra, né, fiquei desesperada, né, comecei a fazer live no live comentando com o pessoal para poder ajudar, e muita gente também ajudou, né, inclusive a divulgar os vídeos do canal, que é uma coisa que vocês podem continuar fazendo, É né, bom ter uma divulgar. segunda opinião, né? Isso. Exatamente, ter uma segunda opinião importante. Eu lembro de um amigo meu, É. uns anos atrás, ele sofreu um acidente de moto. E aí, ele foi atendido, foi levado para o hospital e tudo mais, e tinha batido o joelho e etc. Aí o médico falou para ele, ó, vai ter que amputar sua perna, não tem o que fazer. Ele, não, como? E tal, mas porque a perna não foi totalmente Ó, só para constar, é a nossa amiga do Cine Mundo Afora, viu? Isso, eu prefiro. Beijo, querida! Beijo pra você. E aí o cara falou: não, 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 pediu uma segunda opinião, foi pra um outro hospital, ele tá com a perna até hoje. Acontece, É verdade. E pior que ele tá. né? Parece brincadeira, como é que é muito brincalhão, mas é verdade. A gente conhecia esse cara mesmo, né? O É. cara teve a perna amputada, né? Não, não teve, né? Mas quase Iam. amputada, quase amputada. Isso. Claro que eu tenho que estar falando de uma coisa muito mais light, né? Pesou o clima, né? Com isso daí, né? Isso. Mas assim, não, o lance é que só pra concluir, né? E pra. A gente meio. Não entramos nem pra falar sobre filme, série, nada. É bem pra agradecer e explicar também o que aconteceu, porque às vezes a gente fala para as pessoas na live, a gente não explica exatamente o que aconteceu. Mas aí eu consegui, na verdade o Marcos foi lá levar, a gente procurou uma boa assistência técnica, muito bem avaliada. E aí, em outra cidade, detalhe, em outra cidade. E aí o Marcos levou, o cara fez o diagnóstico e foi surpreendente. Porque não era barato, entendeu? Nem a mão de obra dele, né? Mas ele colocou coisas ali muito mais, vamos colocar assim, bem mais baratas do que perder uma memória, uma placa-mãe e um processador. Ele falou que precisava trocar de gabinete, que agora, até botei na thumbnail o gabinete, que agora é esse trio elétrico aqui, que tem que mexer, né, no RGB, mas eu não tive tempo de fazer isso ainda. Mas gabinete, uma fonte, mas uma fonte muito boa, uma fonte que houvesse proteção contra possibilidade de curto, queda de energia, uma fonte cara. Essa aguenta o tranco, né? Essa realmente aguenta o tranco. Tanto que as duas peças, só o gabinete com a fonte, já deu mais de R$ 500, né? E aí, tipo, precisava fazer outras coisas, trocar pasta térmica, fazer uma boa limpeza no computador, na Dá placa-mãe, para tudo. escovar o dente com pasta térmica? Uma pergunta. Não, Marcos, Não? isso é um negócio horroroso. Mas assim, é importante, né, para refrigerar o processador, né? Porque o problema de computador normalmente é aquecimento, não só de computador, como de notebook. Aliás, é por isso que a gente não gosta, eu não gosto, particularmente, de ter notebook, porque quando eu fazia curso de informática, né, que eu cheguei a fazer Senac, o professor falava que a vida útil é muito curta, porque o notebook tem um problema muito sério de superaquecimento, né? E é isso que detona normalmente as peças, componentes. Aí o que que aconteceu? Ele falou assim: ó, você tem que ter um gabinete, o técnico, que tem uma ótima refrigeração. Porque o teu gabinete ele é desses gabinetes normais, né? Que o pessoal tem, assim, que ele é compridinho, né? E tal. Só tinha o quê? Umas duas fãs dentro, né? Fã ventiladorzinho. Aí, Pensei que duas fãs era um fã-clube com pouca gente. Não, é o ventilador. Tá certo. mas o caso é, assim, aí eu peguei esse gabinete, tanto que o gabinete é muito estranho, tá? Ele é quadrado, o gabinete é quadrado. Tem 5 fãs, né, que são os ventiladores lá. Ele tem também umas telas, assim, anti-poeira e tal. Foi caro, mas a mão de obra dele foi muito mais cara. Foi muito mais cara. A mão de obra dele foi R$ 600, né? E a gente quer agradecer aqui também e explicar, porque mesmo com as doações e tudo, isso aí não atingiu o que a gente precisava pagar. Tanto assim, eu não recebi do YouTube ainda, né? O YouTube manda um dinheirinho para quem chega numa cota mínima do YouTube, não recebi ainda, é lá pro final do mês, mas eu já, ansiosa, já dei um jeito de
pedir para alguém ajudar para fazer parcelar as peças não, as peças eu paguei no Pix mesmo, né, que até que sai mais barato. Mas a mão de obra dele, que foi R$ 600, aí eu tive que parcelar, né, mas ele também parcelava sem juros e tal. Mas Uhum. o lance também tô contando com esse dinheirinho que deve vir, né. Tomara que dê tudo certo e ele venha mesmo, né, senão eu vou Vem. ficar mais falida do que eu já sou, né. Hum. Mas o caso seria impossível, assim, Marcos, sem as pessoas que gostam do que a gente faz, dos nossos podcasts, do Uhum. nosso humor, da nossa postura, né, que a gente tem aqui é todo mundo de esquerda, né, e tal. Então, sem vocês ajudando seria impossível, né. A gente tem colaboradores, por exemplo, que são colaboradores do Apoia-se, né, que todo mês colaboram, todo mês, isso ajuda pra caramba. Uhum. Isso ajuda porque mesmo fora as questões do podcast, nossos problemas pessoais são uma coisa que nos ajuda a conseguir manter, pagar internet, nossa internet é boa, até porque para você fazer uma live, se a internet não for, dá problema, né, tem que ter estabilidade na Uhum. internet. Então, ou seja, a gente trabalha dentro de uma precarização, né, que sempre foi assim desde o começo, sério, tem podcast da gente, eu tenho um pouco de vergonha de reescutar. Eu acho eles inaudíveis. Tem um lá que a gente fez do Jan Schwankmajer, que é um diretor que, meu Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse diretor, sério, gente. Ele é conhecido na internet por esses filmes de stop motion com coisas estranhas, Uhum. né. Então ele é incrível, incrível, sério mesmo. Mas a gente gravou com um microfonezinho daqueles de pedestalzinho, sabe aqueles fininho que tinha Mi antigamente? Microfone da marca Seu Creyson, né. É. É aquele microfone que, caraca, assim, dá para ouvir? Dá. Mas, porra, a gente não tinha equipamento e tem gente que já começou. Por isso que eu faço recorte mesmo de classe em relação a podcast e tudo, cara. Porque tem gente que já começa com um estúdio, ou já começa com equipamento bom. Que você pegar um microfone que nem tá com o do Marcos, esse aqui é o do Marcos, ó. Não sei se dá pra enxergar, esse é o Horcrux, esse microfone aqui. Ele não é nem tão bom, modéstia à parte, com o que eu uso. O que eu uso, eu acho que ele tem uma sonoridade mais gostosa, sabe? Ele é mais Uhum. gostosinho, sabe? Uma voz, deixa a voz quente, né? Profunda. Eu Deve gosto. ser, porque eu dei uma mordida nele uma vez, eu não achei o gosto dele bom não, mas é. Piada é assim mesmo. Mas assim, o lance e eu nem consegui ajustar agora esse microfone, espero que esteja audível para vocês. Não Uhum. teve como eu mexer, porque eu fui tentar abrir um programa aqui e acabou dando um erro, aí eu fui abrir outro, agora que foi. Mas o lance e a gente tá junto aqui porque o computador do Marcos também quebrou, só que a gente acha Yes! que é só formatação, então se é formatação Uhum. a gente se vira, né. Uhum. Tomara que seja, né. Ha! Mas o lance seria impossível sem as pessoas que gostam do que a gente faz, porque a gente tem a impressão às vezes que quem tá produzindo um conteúdo como o nosso, assim, né, que é você pegar e falar de certos filmes que ninguém vai se importar, que a gente está falando sozinho, né. Isso daí é a sensação de muitos podcasts que eu já dentro da nossa trajetória, eu percebi que eles desistiram, né, e tal. Só que a gente continuou persistindo, porque a gente é muito teimoso, entendeu? A gente é muito teimoso. A gente continuou persistindo. Eu lembro que eu falava quando chegasse aos 50, lembra? "Ah, chegou aos 50 eu paro de fazer podcast, paro de ficar editando", porque sinceramente tu passar 15 anos editando é uma coisa muito cansativa, né. Mas eu me sinto muito grata, porque o que a gente faz, de certa maneira, eu sinto que existe relevância no que a gente faz. Às vezes se você procurar no Google certos podcasts, só nós fizemos esses podcasts, porque não são temáticas que interessem as pessoas, né. Fazer um podcast sobre o Alejandro Jodorowsky, fazer um que nem eu comentei do Jan Schwankmajer, né. Então, onde a gente conheceu, né, resolveu nos aprofundar no que o cara fazia, na história dele, e compartilhar com as pessoas as nossas impressões. Então, eu acho que isso é relevante de certa maneira, né, Uhum. Marcos? Isso é uma coisa boa, né?
Quer falar alguma coisa? Verdade, não. É só agradecer mais uma vez quem nos ajudou, quem contribuiu, ou quem está sempre presente quando a gente está aqui ao vivo, né? Ou mesmo quem nossos ouvintes do podcast também, e a audiência que assiste os vídeos depois quando eles são postados, né? É verdade, é verdade. Então, muito obrigada. Prometi para mim mesma que eu não ia chorar, não ia me emocionar, mas eu até Uhum, falei pro Alan, na hora que eu vi o computador finalmente, eu sei que é uma coisa boba, né? É uma coisa, é um objeto, né? Mas o fato de eu poder, por exemplo, eu tô até agora querendo editar um programa que a gente fez do Victor Erice, já falei isso várias vezes, que é um cineasta maravilhoso. A gente fez uma trilogia dele, mas eu queria fazer no meu computador, porque eu conseguiria abrir um programa de edição como um DaVinci uhum, Resolve, e ele não fecha, ele aguenta, entendeu, a edição do programa. Você abre no outro computador, ele fecha, ele trava, uhum, ele não é. não suporta, né. Então você conseguir editar melhor, conseguir gravar melhor, é uma coisa muito importante, cara, eu sentia muita falta disso, então a gente veio muito para isso, para agradecer profundamente a todos, todos que colaboraram, sejam os que colaboram e colaboraram financeiramente, sejam as pessoas que compartilharam. Nossa amiga do Cine Mundo Afora aqui, a Angelita, ela pegou e divulgava, entendeu? Aí ela ia comentar nos vídeos antigos, então isso ajuda o canal a crescer. Nosso canal tem tido um crescimento. Vocês sabiam disso? Porque, assim, todos os dias, sério, gente, eu vejo que tem 4, 5, 6 pessoas inscritas, né. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você fala: "Caramba, que legal", né. A gente estava chorando para chegar nos 4.000 inscritos, a gente tá em quase 4.500. Uhum. Né, e quiçá logo mais a gente está em 5.000, então é muito bom poder saber que a gente está devagarinho, né, conseguindo atingir mais pessoas. É por isso que eu gosto de fazer live, sabe, Marcos? Porque as pessoas gostam de live, é uma coisa legal, a gente faz um Uhum. trabalho divertido, então é isso, né. O computador tá aqui, bonitinho, aqui o trio elétrico, eu tinha botado uma câmera viradinha para ele, para poder mostrar, né. Mas não sei se tu quer mostrar que a gente não vai saber posicionar de novo a câmera, É né. verdade. Pode mostrar É. ser a última imagem, né? Antes da gente, É né? verdade, antes da gente sair a gente pode mostrar, eu vou lá e viro a câmera, mas aí tu vai ter Uhum. que sair para eu poder levantar e virar a câmera para Sem mostrar. problema, sem Não, mas problema. não precisa ser agora não. Dá mais um minutinho aqui. O Nerd News, parabéns pela conquista e gratidão pelo trabalho em divulgar essa cultura do cinema. Gosto muito das séries sobre filmes de terror estrangeiro e séries como Além da Imaginação. Nossa, muito obrigado, Mad News. Muito obrigada. Aliás, né, gente, eu leio todos os comentários que a gente recebe, e a gente recebe muito comentário sobre Além da Imaginação, porque a gente ficou 5 anos fazendo Além da Imaginação, porque são 5 temporadas, a gente fazia uma temporada por ano, 2 Uhum. podcasts por semana, e tem um cara, eu adoro, é Paulo o nome dele, que eu lembre. E ele sempre vai lá e fala: acabei de assistir episódio agora, escutei o podcast", ele dá as opiniões dele, saca. Então é muito legal, tanto que eu quero muito retomar, eu tô tentando convencer o Marcos aqui a tentar retomar ao tema Além da Imaginação, nem que seja a série de 85. Então, pressionem o Marcos, vão lá pressionar o Marcos para ver se ele se anima a fazer, porque Hum. muita gente gosta, eu quero muito voltar a fazer. Eu tenho saudade, né. Esse ano a gente finalizou Galeria do Terror, né, então Uhum. eu tenho essa sensação, sabe, que a gente gosta de começar o ano com alguma coisa relacionada ali na imaginação, ao road selling, saca, é um carinho que a gente tem por isso, pelo tema, né, então é isso, muito obrigada por todos os comentários, gente, por vocês assistirem a live. Eu sei que tem gente que não comenta, que às vezes chega aqui, assiste um pouquinho, então assiste a live e não Uhum. gosta de comentar, mas Uhum. mas você, faz parte da nossa história, de certa Tem maneira, o né. pessoal que dá um oi, porque na verdade está no trajeto para o trabalho. Vinícius é um exemplo, né? Depois pega, assiste a live em outra oportunidade, né? Então, mas é muito legal saber que a pessoa está lá de olho, falando: Ah, começou, hã? O Vinícius sempre chega e fala assim: "Ó, tô indo para o trabalho, mas tô assistindo". Obrigada, querida Angelita, que falou assim: "Ó, muita dedicação". É, mas essa dedicação, ela não é nem só minha, sabe, minha amiga, é de todas as pessoas envolvidas. A gente tem uma trajetória, se você escuta uns podcasts, tem muita gente que às vezes não pôde mais gravar, né, porque a vida tomou conta, casou, ou então não tem mais tempo, ou até mesmo não quer mais gravar podcast, mas, muita gente, a gente tá há Uhum. anos e anos gravando com o Douglas, por exemplo. A gente tem uma equipe de gravação agora que ela tá
ela tá se mantendo essa equipe, sabe? É o Douglas, Marcos, eu, Felipe, Alan, Uhum. Tem essa né? questão também que os grandes grupos de mídia descobriram o podcast, né? Passaram a prestar atenção nele porque perceberam que produtores independentes de conteúdo estavam tendo resposta grande do público, né? Então adotaram esse formato e acabaram podcasts assim grandes que têm grupos de mídia por trás acabam pegando muito da audiência. E na pandemia o podcast ganhou um novo fôlego, na verdade, já com vídeo também, né? Com a imagem. A gente sabe que o podcast Sim. ganhou um outro fôlego, que as pessoas estavam em casa, né? Então é interessante essa trajetória, né? Que essa forma, né? Esse formato acabou tendo, né? E o podcast acabou se tornando algo que é parte da vida das pessoas, né? É. Eu E é não uma eu coisa não cheguei no interessante. mundo do podcast no começo, né. Para quem conhece a história do podcast no Brasil, vai saber que tinham, que o pessoal que pegou mesmo a começão mesmo, que eu lembro, acho que foi a Bia Kunze, né, que ela falava sobre celulares, né, que é uma podcast nos Estados Unidos era uma coisa já mais conhecida, aqui foi conhecida, tanto que muita gente acha que podcast é um mesacast, né. A gente Isso. já sabe que podcast era principalmente áudio E aqui no o, Brasil. bem no início, o podcast era definido como blog sonoro, porque era uma extensão do que o pessoal já fazia nos seus sites por escrito, né, nos seus blogs, e passou a fazer com áudio, e aí cada um falava sobre o assunto ou que era um assunto que a pessoa dominava, um assunto que a pessoa tinha interesse, ou achava que o público poderia ter interesse, era meio que uma extensão do que as pessoas faziam escrito. Até chegar nessa coisa do MesaCast, com vídeo, e em que é uma conversa, ou na verdade, às vezes tem o formato de uma entrevista, só que sem o, digamos assim, o rigor, talvez, jornalístico que as entrevistas dos programas de TV tinham, né? É. Não, e tem Passou tem muito aquele tempo. tem aquele que o pessoal brinca que é o esquizocast, né, que é as Uhum, pessoas que gravam vídeos como se elas estivessem num podcast, só que elas estão sozinhas. Isso é muito estranho, né, esquizofrenia cast. uhum. Olha lá, a Angelita respondeu você, ó, aqui, ó. Sim, que o. Ela tá citando aqui, é uma coisa verdade, né? As pessoas que têm paixão por cinema e produzem conteúdo, inclusive como ela, né? Sim, sim, sim. É muito diferente do pessoal que tem todo um grupo de os grandões, né? Porque tem o pessoal também que não tem um grupo de mídia por trás, mas se tornou muito grande também. Então hoje, na verdade, tem o É. recurso que teria alguém que tem um grupo de mídia, né? Sim, sim, E sim. tal. Mas tem pessoas, inclusive, como a Cine Mundo Afora, né? Não, é verdade. Não, é legal, assim, porque eu vou fazer uma egotrip, gente, porque é importante. Acho que esse momento. Ah, só rapidinho, Oi, o fala. Oliveira Miranda também, ele tá parabenizando a gente, falando que o podcast favorito dele ainda é o do Lobo Solitário, que na verdade foi um podcast maravilhoso, porque a gente leu o quadrinho e assistiu aos filmes, né? Então Exatamente. foi Se gostoso você de. soubesse como a gente gravou Lobo Solitário, vocês não vão acreditar, né? Porque eu acho que foi numa das minhas mudanças, eu sou alguém que muda muito. Agora parei um pouco, mas eu mudava muito e eu acho que eu gravei na tua casa, né? Eu fui pra Uhum. tua casa. Tem podcast que a gente gravava com fone de ouvido, com o microfone do fone de ouvido, um sentava do lado do outro, cada um ficava com um fone, né? Para vocês verem, né? Como era rudimentar, né? Sempre foi, né? Não, eu ia falar disso, da gente ter conseguido fazer a transição, gente, a transição do podcast só em áudio pro podcast também em vídeo. Uhum. Isso para mim foi uma coisa muito boa. Então pra gente, a gente ficou com medo de perder isso. Quando o computador quebrou, a gente começou a ficar com medo de não ter mais condições de a gente faz lives, né, que a gente gosta muito de fazer, a gente compartilha aqui Uhum. que a gente assistiu, mas a gente pegar quando a gente senta para gravar um podcast, a gente também pode botar as nossas carinhas, né, eu, Douglas, Felipe, Marcos, Alan, Uhum. Sim. então, foi muito legal poder fazer essa transição. Então a gente não queria voltar, entendeu? E ficar sem um bom computador, não ter como fazer live. Embora a gente continue tendo ainda os podcasts em áudio, até porque talvez uma das grandes marcas registradas do Masmorra Cine é a sua edição, né?
na verdade. É, Então é algo modéstia à que... parte, né, gente? A Angelita falou uma coisa aqui, ó. Pior que isso é bizarro, tá? A gente tem uma opinião muito parecida. O Homem que Queria Ser Rei, eu adoro. É um dos meus podcasts favoritos também. O Homem que Queria Ser Rei, porque é um dos clássicos, né? A gente tem uns podcasts aí dos clássicos que o pessoal já escutou muitas, muitas vezes. Mas o meu favorito mesmo é O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é um filme incrível com Paul Scofield. E, cara, é maravilhoso o filme. É maravilhoso, o papo é maravilhoso também. Então, Uhum. saca? Porque é um personagem histórico, né? Cheio que tem perspectivas e tem contradições. Então, é muito legal. Eu gosto muito do Homem que Queria Ser Rei. É muito bonita. A edição é muito boa, gente, Uhum. mas a edição, eu sempre levei a edição, né, assim, com muita, sem falsa modéstia, né, achando que a gente tinha que inserir, porque como a gente não tinha o vídeo, né, a gente tinha que fazer com que as pessoas se sentissem no clima do que a gente estava Uhum. conversando. Então tinha que ter a música certa, o recorte do áudio do filme certo, né? Mas eu gosto desse daí. A gente Uhum. chama de os podcasts do homem aqui no Uhum. Masmorra, né? O homem O- que queria ser rei, Esse o homem que não, do não vendeu sua alma. esse do Comboio do Medo é o que é o do King? Não, do Comboio do Medo Não, o Comboio do Medo é aquele que a gente fez com o cara do Tela. Acho que do Tela Brasil, com o Giovanni, lembra? Que na Tá. verdade a gente fala do Comboio do Medo. É do Comboio do Medo? Que é do Salário do Medo e do Comboio do Medo, que é Isso. A gente o gravou as duas versões, com né? um acadêmico, assim, um professor foda, assim, de Uhum. universidade. Ele chegou mega sem tempo, por sinal. Ah, o O Giovanni, né? Giovanni. Uhum. O doutor Giovanni. Aí eu até lembrei, a gente lembrou do Comboio do Medo. Mas a gente tem uns especiais do Stephen King, né? Porque a gente é Isso. meio. Eu Mas sou meio obcecada pelo Mas esse Stephen é o King. que a gente falou do Salário do Medo e do outro do filme também do É o William Salário do Medo, Friedkin. ela falou. É que quando a gente falou do Salário do Medo, a gente lembrou do filme do William Friedkin. Uhum. Né? A gente lembrou, inclusive porque toca Tom É, Sawyer, inclusive, no filme. eu achei legal ela citar esse podcast também, porque na verdade eu sou É muito bom. apaixonado tanto pelo Salário do Medo quanto pelo The Sorcerer, né, quanto The a refilmagem, Sorcerer. Uhum. e também, na verdade, quando a gente gravou, eu tava assim numa paixão por esse filme tão Não, esse grande. filme é maravilhoso, Eu acabei vendo maravilhoso. depois todos os filmes desse diretor, né? A gente Do, poderia do, fazer do Henri Georges especial, na Clouzot. verdade, do Clouseau, porque a gente gosta muito dos filmes dele, Eu muito. pirei nele, É, assim, muito numa legal, época. muito legal. Tem o das cartas lá, lembra? Que você falou que é O muito bom. Corvo. É o O Corvo, Corvo, né? né? Então a gente qualquer hora pode fazer. A gente tá cheio de projeto, mas o negócio de ter quebrado o computador, sério, gente, isso aí me deixou com uma baixa de moral de querer fazer as coisas, né? A gente tinha um monte de coisa, a gente faz uma reunião no começo do ano. E cada um, porque tem que ter a democracia aqui dentro do nosso trabalho. Cada um escolhe uma temática. Então, se você escutar, vocês não vão escutar porque ficou só para membros, né? Mas quem sabe qualquer hora eu libero só o áudio, pelo menos, desse programa. E assim, a gente escolheu muita coisa, né? Muita coisa! Tanto o Vitor Erice, que já gravamos, é a escolha do Marcos do ano passado. Então a gente tem um monte de temas, o Douglas sugeriu vários temas, o Felipe também, eu também. Então a gente não conseguiu, a gente travou, a gente parou. Porque teve até uma ocasião que eu ia gravar podcast com eles lá, com o pessoal do podcast, e deu problema, não entrava meu Uhum. áudio, não sei por quê. Na verdade, essa reunião que a gente fez a pauta para o próximo ano, na verdade, vai acabar sendo a pauta dos próximos 15 anos, né, do programa, Ah, mas não tudo sei, eu bem. não sei se vai chegar a 15 anos, mas eu acho que talvez a gente não consiga. Uma coisa é certa, que nossa, é uma promessa da gente que a gente nunca falha nisso. A gente sempre faz especial de terror. Isso. Como esse ano é Chile, e já foi definido que é Chile, Uhum. então a gente vai começar a procurar dentro da história do cinema lá do Chile e Então, tal, o que tem de relevante, uhum, o que tem de mais macabro e uhum, trazer para vocês, porque todos esses especiais, gente, sem falsa modéstia do terror, do mês do Halloween, né, outubro,
São ótimos, eles são Não, ótimos, são e ótimos. com certeza vai ter também a gravação sobre o Quatermass, né? Tem o Quatermass, que é sugestão do Alan, por 2 motivos. Primeiro que o Alan, é ele tem fã. ajudado demais a gente, ele é uma pessoa aqui extremamente participativa. Eu gosto demais da participação dele no programa, além de tudo que ele ajuda nos Nossa, bastidores, ele né? ajuda muito nos bastidores. Vocês não têm noção E eu fiquei do feliz quanto o de, Alan nos ajuda nos bastidores. e eu Muito, fiquei muito, muito. feliz demais dele ter sugerido a gente fazer sobre o Quatermass, que eu também gosto. Então, É, não, a gente vai fazer assim, gente. Agora que o computador chegou, vai ficar mais fácil da gente conseguir fazer uhum, essas coisas, gente, sério. Mesmo que não sejam ao vivo, a gente consegue gravar em off, em boa qualidade, né? E tal. Eu vou dar um jeito de, porque eu também mexo com informática. Eu vou mexer no computador do Marcos e vou conseguir, porque o dele não é questão de peças ruins, é problema de sistema operacional. Então é uma coisa que você tem, sistema operacional é isso, né? Você vai lá e formata, reinstala drive, essas coisas, né? as atualizações do Windows, elas são maravilhosas pelas travadas que elas dão, né? É uma coisa O bonita pessoal demais, né? brinca falando assim que o Windows fica atualizando o tempo todo, e aí ele atualiza para resolver a besteira da atualização anterior. E aí a próxima é para resolver a besteira da que colou. E fica nessa, Uhum, fica um looping, né? E dependendo do computador, o computador do Marcos é antigo, apesar de ser um bom uhum, computador, né? Um Dell, né? O isso. dele Não é à toa que já foi um ótimo computador de ponta, o dele. não é à toa que o apelido do cara é Bill Gates of Hell, né? Muito bem. Mas é isso, gente. Então, essa é uma live para agradecer. É bom poder conversar um pouco também sobre o nosso trabalho, porque às vezes a gente Uhum. entra em live conversando sobre séries e tal, e o pessoal talvez não saiba que a gente já conseguiu fazer tanta coisa interessante, tanta coisa legal, e às vezes fica no vácuo do tempo. Sabe por quê? Porque o Spotify faz uma coisa terrível, que é deletar os nossos podcasts. Muitos, vocês não têm noção. A gente tem, com certeza, já passamos de 1000 podcasts, né? Porque a gente tem projetos, a gente separa os nossos programas, nossos podcasts por projetos. A gente tem trilogia, entendeu? A gente tem sobre música, é o Masmorra Listen. A gente tem os de terror, que são todos especiais, eles não são numerados normalmente, quando eles são especiais de terror, assim, do mês do horror. E fora os de diretores, assim, filmografias e tal. Faz tempo que a gente não faz filmografia, né? Uhum. A gente tem que escolher. Vamos fazer do Clouseau, pô. Tem muito filme? É, tem. Quando tem muito filme, dá problema. Não, mas não chega a ser tanto filme quanto o Carlos Saura, por exemplo. Bem menos, né? Carlos Sauro foi uma coisa maravilhosa, gente. Só que não. É que o Clouseau viveu Porque menos era também. sugestão minha, que eu sou louca pelo Carlos Saura. Louca, louca, louca. E aí, o que que aconteceu? Um dia antes ou 2 dias antes da gravação do programa, eu fui subir na escada. Por isso que eu falo que os acidentes acontecem sempre em casa, né? Pra pegar a gata, ele não tava. Que a gente tinha uma gatinha que já até faleceu. Que ela pulava muito pro telhado da vizinha. Uhum. Aí eu fui lá, eu consegui subir na escada e pegar ela, mas tirei ela de cima do telhado. Só que na hora que eu fui descer, a escada falhou e eu caí. Só que eu caí de lado e eu bati a costela. Aí eu não tava nem conseguindo falar. Eu sentia falta de ar, então eu não conseguia nem falar, tinha uma dor muito forte. Então aí eles acabaram gravando sem mim. Um Pois é. programa que fui eu que sugeri, tinha assistido os filmes também. Os falecidos Augusto Liberato e Rubens Evaldo Filho me ensinaram a não ficar subindo escada. Eu não subo mais. É, não, aqui a gente não, e a gente nunca mais deixou, né? Porque a gente tem quintal, né? A gente nunca mais deixou os gatos também irem pra fora, de jeito nenhum. A casa é toda telada, a gente não deixa, a gente não deixa. Porque aqui a vizinha tem um telhado muito baixo. O gato encontrou um jeitinho certinho de pular pro telhado dela, Uhum. né? A gente acabou perdendo nossa gatinha, não por isso, foi por outra coisa, mas foi uma queda feia, né? Mas é muita coisa que já aconteceu. A gente já gravou podcast de tanto jeito diferente, em tanta casa diferente, e agora a gente consegue poder gravar em vídeo também os programas. Isso é tão legal, eu não queria perder isso. Uma coisa que eu tava gostando tanto de fazer, gente, até falei pro Alan, eu acho que a gente conversou em alguma live, eu estava começando a pegar o jeito, porque tu vai pegando com o tempo, né? É difícil isso de você conversar com a câmera, sabe? Você resolve resenhar um filme. Aí eu adoro fazer brincadeira, inclusive eu fico brincando, faço umas palhaçadinhas no começo das resenhas e tal. Uhum. Só que eu tava pegando o jeito de começar a fazer isso. Só que também tive que parar, porque, né, não tinha como fazer, né? O computador também não aguentava. Então,
qualquer maneira, basicamente é isso, a gente poder falar pra vocês o quanto a gente é grato por ter gente que gosta da gente de verdade, sabe? De verdade. Tem gente que é silenciosíssima, nunca aparece nas lives, mas colabora mensalmente, religiosamente, né? Que, claro, não vou mencionar o nome dessas pessoas, mas elas sabem quem elas são, né? Você tá me escutando, você é uma pessoa maravilhosa, você tá fazendo com que a gente não desista, e é por isso que a gente não desiste, Marcos. Uhum. A gente não desiste, a gente se sente comprometido enquanto a gente puder, e de fazer podcast, de falar sobre cinema, de trazer o debate, trazer, às vezes, isso é importantíssimo, um olhar crítico também para certas questões que às vezes não são discutidas, porque as pessoas têm um pouquinho de medo, né? De falar de política, a gente não. A gente gosta de falar de política, a gente gosta de fazer o Uhum. recorte político e mostrar que é importante. O cinema é política, né, gente? Sim. Cinema é política, né? Não, eu acho engraçado, a gente já comentou isso muitas vezes, né, quando a pessoa fala assim: "Ai, agora começaram a falar de política e meter política no comentário que estão fazendo sobre tal obra, Nossa, já fizeram muito isso com a tal gente. filme". Toda obra tem toda obra audiovisual, cinematográfica, ela é política. Você pode até consumir e não perceber que ela tem um discurso político que está entrando na sua cabeça e você vai reproduzi-lo. Você tem o direito até de reproduzi-lo, mas é, é bom você conseguir perceber que discurso é esse, né? Nossa, não, Então, as pessoas querem, como escapismo, né, assistir séries e isso. filmes e tudo como Uhum. uma espécie de escapismo que não existe, não existe. A gente sofre muito com isso, né, normalmente nos podcasts antigos tem sempre disso. Tem até gente nos de Além da Imaginação que, cara, a gente faz uma análise muito boa. O Marcos, ele sempre, se você escutar qualquer podcast, ele fala sobre os artistas, como é que foi a carreira do pessoal, como é que terminou a vida. Ele faz, sabe, ele começa fazendo uma biografia muito boa. E aí depois a gente fala sobre o episódio, o que que a gente achou, o que que poderia ser, a gente esperava. Mas tem gente que, quando a gente faz alguma comparação política, e isso é importante porque o Rod Serling, né, ele tinha questões profundamente políticas nos episódios da série, que ele colocava usando a fantasia, né, o mistério. Então, você não saber fazer essa leitura, ou você assistir como escapismo, tolo, né, apenas como uma coisa estranha, você não está aproveitando totalmente o que o autor, né, o roteirista quis colocar, o Uhum. diretor, né. E tinha gente também, isso aí também me dava muita preguiça, né. Eu sei que eu não sei se é certo falar isso, mas sempre tive um pouco de preguiça também de quem ficava falando de cinema de uma maneira muito técnica, sabe, explicando todos os movimentos de câmera e tal, blá-blá-blá, blá-blá-blá. E Uhum. eu também sempre achei isso muito Isso. saco, né. A Angelita está falando aqui, se manter vivo é um ato político, e é Se verdade, ela manter resumiu muito bem. hoje a gente estava falando sobre Uhum. isso quase agora, a gente estava Uhum. falando do Colin Farrell, né, Uhum. que é um cara que era alcoólico e tal, e tu estava comentando que perguntaram pra ele que se ele se tinha orgulho, né, dele estar, né, tá vencendo essa luta contra o alcoolismo, né, há 20 anos, né, Uhum. e ele fez uma comparação muito bonita, né, Ele estava falando que até a repórter, a entrevistadora falou para ele: "Você tem orgulho de estar há 20 anos sóbrio?" Ele falou: "Não tenho orgulho não. Eu tenho gratidão porque pelas pessoas que me ajudaram, por todo o entorno que me ajudou, porque na verdade, nesse tempo que ele contou que nesse tempo que ele frequentou os programas de AA, ele viu pessoas que tiveram batalhas muito mais difíceis do que ele, e que têm muito menos recurso do que ele, né. ele sendo Então ator com grana, né, isso, e então tal, ele sim. acha que essas pessoas ele tem que ter orgulho, ele não, né, ele acha ele. Ele teve facilidades, né, ele quer dizer com Uhum, isso, né, apesar que às vezes nem isso resolve, né. sim. Tem vários problemas de Uhum. adicção que a pessoa pode ter a grana que for e não resolve, né. Uhum. Mas, assim, é interessante, né, acho que é E importante ter um podcast que uhum. possa falar sinceramente sobre essas coisas, né. Você citou essa questão do pessoal que vai falar sobre cinema, a gente sempre repete, a gente não é crítico nem especialista, a gente é público. A gente é A gente público, a gente é compartilha fã. nossos gostos, nossas impressões e, enfim, e coisas que a gente acaba conhecendo que a gente acha que as pessoas podem também gostar. Sim. Mas tem um exemplo aqui atrás, É. Cadê? o Roger Ebert, Hum. por exemplo.
crítico de cinema famosíssimo e que na verdade, ele é referência para a crítica de cinema até no Brasil também, e para os comunicadores que falam. Um exemplo aí é a Isabela Boscov, só para citar um exemplo. E o Roger Ebert, ele é um cara que ele não fica. Qual é esse livro aqui que você pegou, só para poder falar? A Magia do Magia Cinema. do Cinema, né? Tá. São críticas, né? Uma coletânea de críticas dele. Uhum. E ele é referência para muita gente que fala de cinema. E ele é um cara que, assim, ele sabia, obviamente, todos os termos técnicos. Em nenhuma crítica você vai encontrar ele querendo cuspir termo técnico, porque ele pressupõe que o público não tem obrigação de conhecer esses termos. Que nem o diretor talvez queira isso, né? Que a discussão que ele quer levantar não é que tipo de movimento de câmera ele usou. Ele fala, nas críticas, ele diz para você primeiro por que ele ama aquele filme e por que aquele filme é importante e porque ele acha que possivelmente se você assistir, você também possivelmente vai amar aquilo. Uhum. Então é meio que isso que eu acho que essa maneira de tratar os filmes, né, de tratar o cinema, e acabou, na verdade, atingindo muita gente e fazendo com que muita gente começasse a olhar um filme por uma outra maneira. Mas você acaba olhando por uma outra maneira, fazendo uma leitura crítica dele, fazendo uma leitura do discurso dele, mais do que olhando detalhes técnicos muito pormenorizados, né? Isso aí é mais para quem realmente estuda a linguagem do cinema e tudo mais, que é importante, óbvio, não digo que não. Mas para o público em geral, talvez descobrir a razão para amar um determinado filme, ou a razão para você desconfiar dele também, do discurso dele, eu acho que é a mais importante, até do que... É a mais importante possível, na verdade, porque cinema é política, né? Sempre foi política, tudo é político, até a ausência, né, do discurso político, né? A Angelita está até citando que uma grande referência do Roger Ebert, né, o Pablo Vilaça, por exemplo, né, ele é meio que filho, né, de certa maneira, né? Ele tinha muito apreço, né, pelo Roger Ebert, né, e tal, né? Mas assim, é um ótimo crítico, eu sempre gostei das críticas do Pablo Vilaça, né, e tal. Então, assim, é isso, né? Estamos felizes, vamos voltar aqui a produzir, né? Quando eu falo vamos voltar, normalmente sou eu, tá? Vou voltar a tentar produzir, fazer resenhas de filme, sai para vocês, né? Humildemente, né? Tentar fazer as resenhas dos filmes e fazer as nossas lives, gravar nossos podcasts. Eu quero muito gravar sobre Quatermass, né? Vamos ver se as coisas conjuminam, porque a gente não tem a questão das agendas, né? Porque todos nós aqui trabalhamos, nós todos, Felipe, Douglas, Marcos, né? E assim, aí tem que conjuminar a agenda de todo mundo, né? Para todo mundo estar livre tal dia para poder conversar. Mas vocês trabalham, mas vocês gostam de trabalhar. Eu tô doido para fugir do trabalho, se eu puder, mas não posso. Fazer o quê? Tem que trabalhar, né, gente? Mas tem que trabalhar, vocês né? trabalham com gosto, assim, eu admiro, tem viu? Tem que trabalhar, né? Mas assim, olha, eu vou falar com isso sem incentivo de vocês que nos assistem, que comentam, que vão no Spotify. A gente tem muito comentário no Spotify também. Os gatos começaram a brigar agora aqui embaixo. Começou, ó. Beleza. Começou a briga dos gatos aqui, já vai quebrar tudo. Isso nos incentiva a continuar, cara. Enquanto a gente puder, a gente vai continuar, né? Muito obrigada demais a todos que se inscreveram no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Nossa, é tão bom ter você aqui. Espero que a gente consiga, né? Parece que é cabeçudo o nosso papo, a gente falando isso aqui, mas a gente traz tudo com muita leveza, gente, com muita brincadeira. Assim, a gente sempre achou que isso daí também às vezes é o viés, né? É brincar um pouco com as coisas e fazer as comparações e tal. Eu tava um dia desse escutando. A gente muda, né? Nosso jeito de ser, de pensar, né? Ninguém nasceu pronto, né? Nós estamos todos em construção. Aí eu até republiquei um podcast da gente aqui mesmo no canal. Que é um podcast engraçadíssimo, que é a gente falando de filmes dos Dias Namorados e só filmes que quando o amor se torna um horror. Hoje em dia isso daí cairia muito mal, né? Com tanto de discussão, de debate, de feminicídio, de violência contra a mulher. Mas a gente tá falando de cinema, né? Então a gente faz ainda mais comparações dos filmes. É Crash, o quê? Old Boy, entendeu? O que mais? O que tem lá? Tem... Caramba, Encaixotando Helena. Então,
É um papo de 4 pessoas se divertindo muito e falando sobre situações bizarríssimas, né? Só barbaridade. Só barbaridade. Boa noite pro Cássio Ribas, né? Oi, Cássio. Não, a gente tá. Ele até perguntou se ele perdeu muita coisa. A gente começou lá pelas Mas a gente daqui a 8h30, pouco já né? tá terminando, que é Isso. meio uma live só pra agradecer mesmo. Aliás, Uhum. Cássio, obrigada, viu? O Cássio, Vinícius, Angelita, todo mundo. O pessoal ficou mandando presentinho, gente. Esses negócios ajudaram bastante, vocês sabiam? Esse Uhum. negócio de presentinho, porque o YouTube considera isso daí como umas moedinhas e tal. Isso é ótimo, viu? Obrigada mesmo, viu? O Superchat também fica sempre aí. Depois vocês estão vendo que tem a Amazon também, que é uma parada que vocês comprarem qualquer coisa pela Amazon, como eu sempre repito, a gente também ganha alguma coisinha. Mas, gente, é isso, né? Eu ia falar assim, eu tava reescutando o podcast, aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei sabe? Tu fica se autocriticando, falando, ai, caramba, por que que eu falei isso? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu achei que isso era piada? Porque a gente muda, entendeu? Então, quando tu tem uma trajetória muito longa dentro de um podcast, pô, 16 anos. Cara, eu era uma pessoa em 2009, hoje em dia eu sou outro tipo de pessoa, né? E tal, né? Isso não, e aos poucos a gente vai refletindo sobre. Tem que ter uma certa responsabilidade, né? Pelo o que a gente fala, as Não, a gente opiniões e tem, posições, né? sim. E à A gente medida que o nunca tempo. chegou ao ponto, por exemplo, nunca mesmo, de fazer ofensas homofóbicas. A gente nunca admitiu isso, né? Uhum. Nem no nosso podcast, nem em nenhuma gravação, né? E tal. A gente, ao contrário, já brigamos com pessoas assim, ao vivo, sabe? Ao vivo, gravando ao vivo, hein? Uhum. Quebramos o pau porque o cara só fazia piada idiota o tempo todo com mulher. É por isso que às vezes eu não sou benquista, né? Em alguns grupos antigos no podcast, porque a gente foi muito enfrentar certas coisas que eu não gostava e também nunca foi de levar muito. Engolir sapo, sabe? Eu sempre fui assim, meio Uhum. direta. Eu sempre fui. Sim, sim. Mas a gente sempre teve. Eu acho que nesse. Uhum. A gente brinca, uma coisa é tu brincar, né? Tu fazer piada e tal, de situações bizarras. Pô, tu falou do Uhum. Anticristo. Uhum. Teu filme do É, Dia dos Namorados do Horror foi o Anticristo. é, exatamente. E é um filme de amor e de horror, né? Muito mais de horror. Mas é uma coisa interessante, porque essa questão da podesfera, né, que se falava, né? O pessoal chama de podosfera, mas o Marcos nunca gostou desse Não, nome. porque podo é pé, né? É podesfera, porque é de Mas, Marcos, os podcast, nomes, eles são. né? Estão vivos na boca das pessoas. Se o povo chama de podosfera, é podosfera. Pronto, Certo. acabou. Mas enfim, esse universo das pessoas que fazem é, o podcast, a maioria, durante um certo tempo, era feito por homens, né? Ah, Sim. sim. E muitas vezes o teor da conversa era algo que era extremamente proibitivo para as mulheres ouvirem, porque tinha respeito nenhum e nenhuma preocupação com o público feminino que estivesse escutando, né? Às vezes não tinha nem interesse, na verdade, em que houvesse o Ah, público a gente feminino ganhou mais escutando. presentinho do Cássio agora, ó. Opa, muito obrigado, 67 Cássio. enviadas, é isso? Uhum. 67. Eu tô sem óculos aqui. Né? Uhum. Obrigada, Cássio, pelo presentinho. Obrigada ao Mad News, que falou que admira muito no conhecimento da gente. Continue assim. Obrigada, bondade Uhum. sua, viu? Bondade sua, viu? E aí, mas aí com o tempo, à medida que as mulheres passaram a ser as produtoras de conteúdo, a estarem presentes nos podcasts e é, os podcasts passaram a levar em consideração, né? Além das mulheres estarem produzindo conteúdo também, mesmo quando era conteúdo produzido por homens, se passou a levar em consideração o público feminino que está ouvindo, o que aconteceu foi que o podcast melhorou muito, né? Muito, muito. Simples assim, né? Enfim. E eu fico pensando, né? É bom a gente falar essas coisas porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente tá aqui nesse mundo, né? A quantidade de projeto que eu comecei, aí que depois eu terminei, né? Por mais projetos que eu tenha começado e tenha parado, não tenha ido pra frente, eu tenha pausado, eu continuei com Masmorra. Eu nunca quis desistir do Masmorra, sabe? Do nosso Uhum. podcast principal. Então a gente tá tentando muito. O que você apertou aqui que apareceu? O que é isso? Clicou em alguma coisa? App do quê? Não, é os pop-up. Os pop-up maldito, né? Uhum. O Marcos tá com meu celular aqui.
Mas é isso, é isso. Não quero que a gente se estenda muito também, porque na verdade a gente entrou meio para isso, para poder agradecer, contar para vocês. E a gente não recebeu o dinheiro do YouTube ainda, não recebemos, mas ele com certeza vai entrar no rateio para poder pagar a mão de obra, que foi bem cara, né? Do rapaz. Mas olha, uma coisa que eu falei para ele, eu falei, o técnico, né? Olha, eu te agradeço enormemente, porque ele pode ter cobrado a mão de obra. Aliás, eu acho que quem faz um bom trabalho tem todo o direito de cobrar uma mão de obra cara. Porque nessa nossa sanha de querer as coisas muito baratas, a gente tem o pior tipo de profissional. Então, a pessoa que é um bom profissional, que sabe seu valor, ela cobra, né? Ó, vê só a quantidade de grana que ele salvou nessa daí. A memória tá lá. Tô com as duas memórias, duas memórias 16 GB. O processador tá lá, a placa-mãe tá lá. Só precisei trocar gabinete, fonte. Ele teve que dar uma boa limpeza, trocar pasta térmica, essas coisas. Tudo deu assim, ó. Pegando a mão de obra dele mais o coisa, deu uns. Deu um assim. Assim, quase R$ 1.000 ou mais um pouquinho que isso, né? Uns Uns 1.200 mil e por aí. pouco, né? Mas olha só, tá aí de volta o computador, gente. Com esse computador eu consigo editar muito mais rápido, renderizar os vídeos muito mais rápido. Porque você, com uma boa memória, você renderiza, não demora 3 horas renderizando, né? Então Uhum. vai muito mais rápido e tem todo o desgaste, né? Às vezes as pessoas. É bom explicar isso, porque o computador não é uma coisa mágica. Eu sei que vocês não pensam assim, né? Mas que tem gente que acha assim, quem faz tudo é o computador, mas Não, o mas eu computador. pensava que tinha dentro naquela caixinha, não tem uns duendes que fazem tudo? Não. Não? Assim, eu digo assim, que é a questão do desgaste, que às vezes a gente, por pedir apoio ou pedir o patrocínio das pessoas, né? O pessoal acha que a gente é pidão, a gente é chorão. Não, não, não. Porque tudo tem um desgaste. O processador tá ali, ele vai durar para fazer o trabalho dele por algum tempo. Depois ele também vai desgastar. Entendeu? Os programas vão ficando cada vez mais pesados. Hoje em dia, o computador que nem o que o Marcos tem, com 8 GB de memória, gente, ele não consegue abrir o Google Chrome direito. Vocês entendem? Para vocês verem como é que é. Hoje, minimamente, um computador tem que ter uns 12 GB, pelo menos, de memória. Hum. Até para acessar um navegador. Então, é ridículo, né? Então, é por isso que a gente agradece muito o apoio. Muito obrigada. Continuem nos apoiando, tá? Continue. Se você é novo aqui, se inscreva. Assiste as playlists dos vídeos. Meu, isso tudo nos ajuda muito. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda, né, Marcos? Porque a gente crescer e trazer essa conversa, fazer uma comunidade que goste de cinema e de repente, do nada, descobrir, né, juntos, todos nós juntos, um cineasta maravilhoso, uma série incrível, uma série clássica, debater um filme que tá ali pegando Uhum. poeira, ali esquecidinho, né? É uma coisa muito gostosa, gente, porque Sim. por mais que a gente goste, se divirta, de sempre estar procurando filmes novos e tal, você redescobrir ou até descobrir o que é antigo é muito bom, é muito bom. Agora mais do que nunca, porque tem uma questão interessante, né? Oi, Lás. Que nós até já conversamos outras vezes. A internet, obviamente, ela facilita o acesso ao cinema. Uhum. Eu lembro do pessoal de mais idade comentando que a gente ia no clube de cinema, conversava sobre um filme, e onde que a gente vai ver esse filme? Quando, né? A pessoa ficava. É. Só que ao mesmo tempo em que a internet ela faz com que esses filmes estejam online em algum lugar, possam ser acessados de alguma maneira, a, a, agora o sumiço das mídias físicas e o fato de que as pessoas vão ter sua entrada, né, vão começar a conhecer filmes. Quem é mais jovem, tudo, via o stream, e o stream ele já é pré-selecionado, tem uma curadoria. Curadoria, às vezes, bem Isso. ruim, tá? Então, Netflix mesmo, procurem na Netflix. Se eles têm uma seção de filmes clássicos, é muito pouca coisa. eles chamam filmes dos anos 80 de E, clássico. então, 2000. uhum. Então aí cada vez mais as pessoas comentarem, discutirem sobre cinema, quem tem já uma filmografia na cabeça de coisas que às vezes atualmente pouca gente vê, ou é muito pouco comentado e traz isso à luz, né? Vai fazer as pessoas procurarem e
vai fazer com que esses filmes aí mais difíceis de encontrar, eles voltem a estar disponíveis em algum lugar, voltem a aparecer e tudo, então é importante. Eu acho que, por incrível que pareça, né, tudo que a internet propiciou das pessoas conhecerem cinema. Eu tô rindo aqui do Lázaro, falou, conseguiram um PC da NASA? Uhum. Quem dera, hein, Lázaro? Mas é um PC melhor do que está aqui, está do nosso lado. Antes da gente terminar, eu vou virar para vocês verem ele, porque eu tava com uma outra câmera posicionada e deu pau aqui no negócio. Depois a gente, perdão. Não era isso. Era isso Conclui o que eu que ia você ia falar. falar, Então, perdão. cada vez mais é importante as pessoas conversarem sobre cinema, Aham. darem dicas uma para outra do que não tá ali no streaming, né? Então, e é isso. E, Ai, enfim. gente, vamos fazer uma comunidade forte aqui para trazer outros debates também, né? Porque por mais que a gente goste de filmes, como repetindo mesmo, que coisas que estão saindo agora e tal, tem muita coisa para ser Uhum. descoberta, gente, dentro do nosso país, dentro do cinema mundial. Né, porque, cara, é muita coisa, sério. Quando a gente foi gravar, eu sempre repito, porque esse foi um dos maiores programas que a gente fez, no sentido de pesquisa mesmo, não é que ele é grande, mas foi muito filme assistido. Quando a gente foi falar de filmes do Sudeste Asiático, meu Deus do céu, né, é uma região muito grande. Então eu lembro que a gente assistia tantos filmes, um diferente do outro, com crenças diferentes, culturalmente diferentes, sabe, assim. Estamos falando de terror, né, e que eu falava: "Cara, o que que é isso, cara? É um outro universo. Esse povo tem um medo muito específico, Uhum. né, voltado para uma espécie de medo específico". Então é muito interessante, é por isso que a gente tem que tentar mesmo, né, trazer coisas novas, escutar podcasts diferentes. Tem muita gente boa fazendo podcast falando de cinema, assim, um tanto quanto fora do comum, né, fora da caixinha que eu chamo, né. O pessoal do podcast, né, com certeza eles fazem isso com tudo com muito humor, né, mas trazem filmes, assim, muito diferentes, né. Eu até sugeri para eles uma pauta maravilhosa que eu acho que vai rolar em breve, e assim, é muito interessante, gente, é muito interessante, não é? Às vezes é questão da gente também tentar se abrir para coisas novas, né. Às vezes eu faço isso, né, tu pega assim, vou assistir um filme que eu não sei nem a sinopse, nem sei a sinopse, bicho, que eu sigo uns grupos de cinema do Facebook, né, e eu, pô, sei lá, eu falo: "Cara, interessante, vamos ver, o pessoal tá comentando aqui no chat, é interessante, vamos baixar e assistir", e é isso, né. E concordo contigo, isso num dos maiores problemas é a questão do streaming, porque hoje em dia se tornou um problema. Eu sei que tem alguns streamings, tipo o Mubi, né, que tem sim filmes diferentes, a antiga tinha na TV a cabo aquele Arte 1 que eu adorava, Arte 1. Mas nos streamings tem, mas cara, mas as pessoas estão assinando vários streamings e não estão mais conseguindo dar conta disso, sabe, eles não estão conseguindo dar conta de ter Uhum. que, porra, pra tu assistir um filme diferente, tem que pagar mais no streaming. "Ah, mas eu queria ver uma série que é legal", sei lá, Cape Fear, né. "Ah, mais outro streaming". Cara, não tem como. Aprenda a utilizar, digo e repito, o Okru, esses sites aonde o pessoal faz muito upload de filme. Ó, Toque Vídeo também, tem o Alessandro não tá no chat hoje, mas ele sempre vem no nosso chat falar dos filmes que ele assistiu no Uhum. Toque Vídeo. Cara, porque é assim que funciona, né, você tem que tentar acessar de É, outras maneiras, uhum. né. Falando nisso, aproveitando, eh, quem puder, dê uma olhada também no Mac Livros, já que o pessoal Ah, que gosta de cinema também, é obviamente Mac gosta de mesmo, né, ler. é que não é Mac de McDonald's, só pra vocês saberem, que é do governo federal, tá. Ministério da Educação e Cultura, Isso. né? Dentro da plataforma do Gov.br, você pode acessar o Mac Livros e é uma plataforma na Ah, qual você chegou o tem Alessandro lá. Boa noite, já assistiu o que que diz aí? Tu tá com óculos? E que é o cão? branco. Não, ainda não, Alessandro. Boa noite. Acabei de falar com o Alessandro, sempre fala dos filmes do Toque Vídeo, ele acabou de aparecer no chat. Uhum. Boa noite, Alessandro. Fala, amor. Então, e aí o que acontece? Nesse Mac Livros, você tem o livros para você ler de graça. E eu estava dando uma olhada no acervo, e é interessante que eu estava esperando
que tivesse ali os clássicos da literatura brasileira, coisas que estão em domínio público, na verdade, tem uma curadoria ali muito interessante, porque primeiro que você tem livro de suspense, você tem livro policial, você tem livro de fantasia, você tem livros publicados em 2024, 2025, livros recentes. Você tem bastante opção de autores brasileiros contemporâneos que eu digo assim, que estão indo na Flip apresentar seus livros, né? Uhum. Enfim, sucessos recentes, tanto de crítica quanto de público da literatura brasileira. Tem uma seção de livros infantis ilustrados belíssima. Tem quadrinhos, tem desde quadrinhos graphic novel, tem quadrinho da MAD, super-herói. Olha, muita coisa, né? Tem Esse eu não acessei ainda não. Tem separação por temas, de, por exemplo, livros com temática sobre o meio ambiente, tem livros em outros idiomas também. Enfim, então Ou seja, é super. É bem legal. É super. Tipo assim, tem vários temas Tem e tal. autor chinês. Vocês acessam o Mac Livros do Ministério da Educação e Cultura? Porque eu assisti, eu só tô esperando o Alan, que o Alan tá gripado. Aliás, mandem aí pro Alan. Alan não tá super doente, só tá gripado. Pegou um resfriado. Pra poder comentar, porque eu assisti do Tela Brasil o Cova Humana, do Joel Caetano. Gente do céu, eu amo os trabalhos do Rodrigo Aragão. Ele trabalha muito, né, o Joel Caetano com o Rodrigo Aragão. Eu acho ele um ótimo ator, o Joel Caetano, né? Além de tudo. Então tô esperando o Alan melhorar pra gente poder fazer uma live e eu poder comentar sobre o curta, né? Quem sabe na quarta-feira, né? De repente, né? Mas, pô, acessem aí o Mac Livros também, viu? Porque são tão legais essas coisas que o governo federal tá colocando. Tem gente que fica falando assim, e sempre tem. As pessoas têm direito de ser críticas a questões políticas. Ah, isso é coisa politiqueira. Ah, porque é ano de eleição. Cara, mas tem um monte de político que tá em ano eleitoral só fazendo merda dia sim, dia também. Né? Levantando fake news, fazendo palhaçada, fazendo zero pelos seus eleitores, né? Tem político aí que é vereador que o cara parece que é vereador, sei lá, estrangeiro, só fala de problema exterior. Vereador tem que se preocupar com as coisas da cidade. Se a rua tem pavimento, as cobranças relacionadas à cidade. Cada cargo tem a sua né, autonomia específica de cobrança e tal. Ele tá ali para isso. Então, se o governo federal, ano eleitoral, não, estão fazendo coisas boas, porra, aproveitem, cara. Aproveitem, né? Façam isso e aproveitem. Não, e é assim, né? Tudo que qualquer governo faz, 50% é motivado porque aquilo é necessário de ser feito, né? É claro. E 50% porque ele quer se reeleger, ele quer eleger. Óbvio, até porque, não existe... se isso não acontecesse, se qualquer governo, ou qualquer, seja da esfera estadual, municipal e federal, se ele não tiver continuidade, os projetos dele não terão continuidade, a não ser que tenha boa vontade do governo seguinte. Então, isso é tão a coisa que é tem tão... essa possibilidade, né, gente? Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Porque, ai, cara, é terrível a gente ter que saber que um Zé Ruela aí, filho de um psicopata aí, que tá cotado, sabe? Ele tem índice, né, de votos, né? Isso é assustador, né? Isso é assustador. Sinal que o povo é totalmente, saca, não tem critério nenhum para, saca, tá passando pano, não tá se interessando. O pessoal falou que é muito interessante se preocupar com as pessoas que não estão no meio termo, que existe isso, né? Não estão nem pro lado total da extrema direita, nem são de esquerda. É o chamado eleitor pêndulo, né? Eleitor pêndulo. Enfim, esse aqui, no caso, num cenário muito polarizado, o eleitor... tá a gente falando política, vocês estão vendo? É assim mesmo. O eleitor pêndulo é o que vai decidir a eleição, né? Basicamente é meio que isso. Mas vamos ver como é que as coisas se comportam, né? Tem uma boa caminhada até lá. Tem uma né? boa caminhada e tem muita coisa, muita água vai rolar aí, né? E muita gastrite para passar, porque, porra, eu entendo as pessoas que ficam pensando assim, olha, quando a gente fala de política, a pessoa, ai meu Deus, eu tô ouvindo um programa sobre uma série clássica, essa pessoa vai falar de política, porque
Claro, a gente traz questões, a gente fala entendendo o contexto da época que a série foi criada, que o filme foi criado, né? Contexto cultural também. Então a pessoa fala, ai, trouxe porque faz parte, né? Não que o programa vai virar uma coisa sobre isso, mas é importante de alguém assinalar isso, né? Senão como é que vai ser, né? Uhum. A gente assiste, não comenta nada, mas tudo, né? É um exemplo, né? Hoje em dia no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo, o K-pop, o, o K-drama, sei lá, né? Os doramas, eles são eles criaram toda uma efervescência e uma ideia de um homem sul-coreano que não existe, né. Esse homem não existe. Muitas brasileiras, acho que muito mais do que brasileiros, vão para a Coreia do Sul, achando que vai encontrar um homem perfeito, o seu homem o seu homem maravilhoso de dorama, carinhoso e tal. E eu sigo um canal de uma uma coisa que tem que estar até com preparo psicológico para assistir, não que seja o que ela, quer fazer, mas acaba sendo, se você souber ler entre as entrelinhas. É Vivendo na Coreia, o nome do canal. Eu gosto muito dela, acho ela muito simpática, a brasileira. Mas ela sofreu uma decepção muito grande com o marido dela, muito grande. Porque, assim, o cara era todo apaixonado, sabe, no Brasil, Uhum. todo gentil, ele é um cara que estava trabalhando no Brasil, aí eles resolveram se casar, a família dele não queria. Só que o trabalho dele no Brasil acabou, ele foi obrigado a voltar pra Coreia, ela já estava inclusive grávida, um negócio assim. E ela acho que ela viveu e eu acho que ela vive um inferno terrível com esse homem, que é um homem que praticamente se desinteressou totalmente dela, a partir do momento que ela deu filhos a ele, né, e tal. E tem um papo com a família lá muito tradicional dele, maltrata muito ela. Uhum. Ela fala disso, assim, claro, com aquele amargura de você ter passado por isso, que ela já tá lá há 17 ou 18 anos, sei lá. Os filhos estão grandes já são quase adultos. Mas, eu fico escutando ela, assim, e ela ter vivido essa relação extremamente tóxica. Ela até fez um vídeo, já mais de um, na verdade, falando sobre essa percepção que as pessoas têm, que as mulheres têm, dos caras coreanos que são românticos e tal, e aquilo não existe. Não que não existam homens assim lá, mas é um outro jeito de viver, uma cultura, tem um choque cultural muito grande, né, e o brasileiro é muito, nós somos um povo muito diferente, carinhoso, né, dado ao afeto, né, ao toque, né, nós somos essa Uhum. espécie de povo, né. Então é um choque cultural muito grande. Então é interessante essa espécie de coisa, né, e tal. Então, sei lá, fica aqui uma questão, né, e até uma recomendação de canal, né, para você que se você gosta muito de dorama, que eu não assisto dorama, né, gente, mas eu não sou público, eu não consigo me interessar por dorama, mas eu sei que tem muita gente que assiste, e gostam do romance e tal. Eu também gosto muito de filme romântico, mas por dorama não me peguei não. Mas eu já pensou tu mudar de vida ao ponto de tu ir pra outro país? Hum. Sabe, são mais de 35.000 quilômetros, sei lá. Não, na verdade eu tô falando besteira, é mais de 35.000, acho que é a passagem. É um negócio assim, é um Uhum. absurdo, sei lá, não sei, é o que eu lembro que a moça falou. O Alessandro está perguntando se a gente prefere orca, a baleia assassina ou tubarão. Olha, Alessandro, Orca, a Baleia Assassina, eu acho que eu assisti há muitos anos atrás, mas eu acho que, assim, como um filme interessante, eu acho que o Tubarão é mais legal, tu não acha, Tubarão? Não, e é uma coisa que a gente até poderia É, discutir depois, porque na verdade você teve essa questão do, os filmes gêmeos, do né? tubarão, e aí a partir daí você teve diversos filmes com animais marinhos, né? Incluindo a orca. E agora tem uma questão curiosa, né? Que é, se você. O tubarão do Spielberg, ele é um tubarão, o tamanho, a fúria dele, etc., é fantasiosa, né? E tal. E mais uma coisa engraçada, não entrando no mérito da qualidade dos filmes, e sim, mas que se você não tem realmente tubarões gigantes atacando as pessoas, como é no filme do Spielberg, os ataques de orca são, às vezes até contra, inclusive contra Tiveram ataques treinadores, recentes, são, viu? Tiveram né? ataques recentes em algumas praias do Brasil, viu? Então, se eu reassistir agora o filme da Orca
a baleia assassina muitos anos depois, o Alessandro, sabendo eu cheguei a assistir até documentários sobre os ataques, eu vou ter um outro olhar pro filme atualmente, se eu reassistir. Sei lá. Tem um monte de filme, né? A gente, na época, quando gravou daquele Halloween da Austrália, eles têm um monte de filme que é de animal terrível, entendeu? Porque a Austrália é um país gigante, né? Tem aquele filme do Jacques Audiard, Ferrugem e Osso, que na verdade tem a ver com ataque de orca, né? Inclusive a história Porque ela perdeu as pernas por causa do ataque de orca, é? ela Que é era. com a Eva Green, não é? Não, é com a Marion Cotillard. Marion Cotillard. Ah, tá. Uhum. É Mas isso, enfim. né? É isso. Gente, resumindo, depois desse bate-papo aqui, o papo foi para outras coisas, mas é assim que a gente lida, né? Com as coisas. Foi muito bom e é muito bom poder estar com vocês aqui enquanto nós conseguirmos, né, fazer podcast, a vida não cobrar muito, né? Porque a gente já passou por muita coisa, aqui todo mundo trabalha e muito, né? Tem uma vida muito corrida, fora as coisas do dia a dia. Marcos cuida lá, ajuda com a mãe dele, que agora faz hemodiálise. Eu também tenho uma mãe muito idosa, se vocês me acompanham aí, sabem que a minha mãe já tem 101 anos de idade, então tô sempre lá presente também para poder ajudar no que é possível. Então a gente leva o podcast, leva as coisas dentro das nossas possibilidades. Então a gente nunca vai conseguir, para vocês saberem, né? Por que que a gente não consegue fazer live todo dia? Por que que não consegue fazer as coisas com muita assiduidade? Porque a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho, né? Normalmente eu também tenho muita edição, né? Eu tento fazer o canal crescer humildemente, pegando as lives que eu faço com o Alan ou com o Marcos, eu vou e faço corte, né? Porque as pessoas gostam de corte, né? Faz um corte do tema específico, né? Às vezes nem sempre dá para fazer isso, mas eu tento também. Então, muito obrigada a todos que nos ajudaram, que nos ajudam, porque a gente vai continuar precisando da sua ajuda de qualquer maneira, porque para você manter um podcast dentro dentro das nossas precariedades da nossa vida, é uma coisa sempre difícil para você conseguir manter, você ter e tal. Não sei nem se a internet esse mês foi paga. Daqui a pouco. Acho que um dia a gente paga de brincadeira, a gente vai pagar. Acho que se não tiver live é porque a gente não pagou ainda. Mas assim, mas é isso, tô brincando, hein, gente. É isso, obrigada de coração, é muito bom ter vocês aqui. Eu estou sem óculos para poder ficar lendo o chat. Por que que o chat é tão pequeno no PC, né? Ele é ridiculamente pequeno, não consigo enxergar. Mas vamos lá, então. Deixa eu agradecer a todos que estiveram aqui na nossa livezinha. Obrigada, algumas pessoas que eu não tinha visto os comentários de vocês ainda, né? Angel Ramos, que é a nossa querida Angelita, lá do Cine Mundo Afora, obrigada. Mad News, né, que veio aqui nos elogiar, dando parabéns pelo nosso trabalho. Quem mais? Oliveira de Miranda, parabéns pela conquista. Sou inscrito das antigas. Obrigada! Das antigas e meu podcast favorito ainda é do Lobo Solitário, é o que você comentou, né? Ai, que bom, obrigada, que gostoso, né? Qualquer hora temos que voltar a falar de samurais e tal. A gente adora essa temática, a gente adora. Agradecer também, deixa eu ver aqui, gente. Como esse chat é pequeno. Eu também à noite sem óculos, né? Ao Cássio, que é uma pessoa que está sempre presente nas nossas lives, Marcos. Sempre, sempre, sempre. Nos ajuda muito. Las também sempre aparece nas nossas lives. O Cid Ramon, que falou aqui, ó. Boa noite, pessoal. O seu canal é muito importante. Obrigada, né, Marcos? Muito obrigada. Muito obrigado. E é importante que vocês estejam aqui também, senão a gente não estaria, viu? A gente não estaria, né? Alessandro, que sempre vem aqui trazer sugestões de filmes, recordar filmes que ele está assistindo por aí. É isso, né, gente? É isso. Então, muito obrigada. Agora o Marcos vai levantar, porque eu vou mostrar o computador para vocês, né? E tal, vou virar a câmera. Eu não sei reposicionar a câmera. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mutar o áudio aqui, vou virar a câmera e depois eu deixo naquela telazinha final. Tá? Boa noite para vocês. Obrigada. Vocês são maravilhosos, gente. Se cuidem. Tchau. Eu vou mutar aqui para eu poder mostrar para vocês lá, tá? Deixa eu mutar. Vamos lá. Beijinho.